a Bíblia diz que a igreja primitiva estava reunida. A igreja primitiva estava reunida e estava ali junto Paulo, Barnabé e muitos outros homens que estavam ali, doutores, pessoas ricas. Tinha ali gente classe alta, classe baixa, estava tudo no culto de oração. Está no capítulo 13. A Bíblia diz que eles estavam orando. Tinha ali até procurador, estava ali orando. E foi muito importante no capítulo 13, que fala que ele estava reunido em oração. E orando ao Senhor, falou o Espírito Santo naquela reunião. E eu louvei a Deus porque, de alguma forma, a igreja primitiva, essa história da igreja primitiva, ela se tornou uma referência para nós. É o nosso referencial de igreja. É o nosso referencial. Quando a gente busca a história da igreja, a gente busca a história da igreja primitiva. A gente busca a história. Então, no capítulo 13, você vê uma igreja que ora. Uma igreja que busca a Deus. Não é uma igreja que quer enviar os seus missionários por enviar. Ela não quer enviar por competição. Ela não quer enviar porque quer enviar. Mas pelo contrário, é uma igreja que ora, era uma igreja que buscava a direção de Deus, é uma igreja que buscava a vontade de Deus, e era uma igreja que estava em constante oração. E um pouco mais além, era uma igreja que orava, e uma igreja que também jejuava. Era uma igreja diferenciada. Inclusive, não só tinha doutor na igreja que estava na oração, mas como também tinha profetas que também estavam na oração. Porque hoje a gente está vivendo um tempo que os profetas não querem participar da oração, os doutores também não querem participar da oração, os mestres também não querem participar da oração, mas da igreja primitiva, está ali no capítulo 13. Está no capítulo 13, tinha mestre, tinha doutores, tinha profetas, tinha rico, tinha pobre, estava tudo na oração. Buscando a direção de Deus, buscando a vontade de Deus. Aí eu acho muito lindo esse capítulo, porque aí você vê a ação do Espírito. Diz a Bíblia assim, e falou o Espírito Santo. Aparta para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho. Quer dizer, não foi o pastor da igreja que estava escolhendo. Está bem explícito aqui. Não foi o pastor ou a comissão da igreja, o crivo da igreja. E logicamente que a igreja tem que ter um crivo, a igreja tem que ter, lógico, eu sou pastor da igreja, né, pastor Carlos? Tem que ter um crivo, tem que ter um ministério bem ajustado. Mas aqui, quem separou não foi o crivo da igreja. Foi o Espírito Santo. Aparta para mim, Paulo e Barnabé, para a obra que eu vos tenho. E a Bíblia diz, meus irmãos, aqui, é tão interessante, que a Bíblia vai continuar dizendo aqui, nesse texto, glória ao nome do Senhor, e servindo ao Senhor, em jejum, disse o Espírito Santo, aparta para mim, Barnabé e Paulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo a mão sobre eles, os despediram. Irmãos, olha, uma igreja que ora, que maravilha, ela não erra na hora de enviar, não é verdade? Uma igreja que está na direção de Deus, ela não erra nas suas escolhas. Então as escolhas que Deus faz são escolhas assertivas. Quem é que faz escolhas erradas? É a gente. Mas Deus não erra nas suas escolhas. Glória ao nome do Senhor. Então por isso que vale a pena a igreja orar. Vale a pena a igreja jejuar. Vale a pena a gente buscar a direção de Deus. Porque quando Deus escolhe, Deus não erra nas suas escolhas. Aleluia. Quantos podem levantar as mãos e adorar a Deus por isto? A outra coisa maravilhosa, o fundo musical um pouquinho mais baixo, agradeço. O retorno aqui, isso, o fundo musical. É aqui, só um pouquinho. Ah, é você que está tocando. Só um pouquinho mais baixo, mas maravilha, está perfeito. Gente, eu amo isso aí, hein? Eu amo teclado. Glória a Deus.
É que eu sou músico e de vez em quando eu viajo na melodia. Né? Eu deixo até de pregar, eu sou músico. Agora, olha que coisa maravilhosa. Então, jejuando e orando, pondo as mãos sobre eles, os despediu. No 4. E assim, esses enviados pelo Espírito Santo, foi enviado por quem? Olha o que está escrito. Estou dentro da Bíblia. Enviados pelo Espírito Santo, descer a Seleucia. E dali navegaram para Chipre. Chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus. Na sinagoga dos judeus. Pregando a palavra. Inclusive até acompanhava aqui o João Marcos, que acompanhava eles também, auxiliando. Mas o Espírito Santo tinha enviado quem? Quem que o Espírito Santo tinha enviado? João Marcos? Não. Enviou Paulo e Barnabé. Tão certo que você lendo a história, você vai ver que vai chegar um ponto lá na frente que João Marcos vai abrir mão e vai voltar. Mas quem Deus escolheu vai continuar. Você entendeu? Vai continuar. Então, quem Deus escolhe, com certeza aguenta, suporta. Porque Deus dá condição, irmãos. Deus dá condição. Deus dá condição. A outra coisa maravilhosa. E havendo atravessado a ilha de Pafos. Atravessado a ilha de Pafos. É tão interessante porque no capítulo 13, eles relatam aqui a história de uma ilha. E as ilhas fazem parte da vida de Paulo. Eu nunca vi um apóstolo pregar tanto nas ilhas como Paulo. Então, a ilha de Chipre, logicamente que pertencia à Europa, pertence à Europa. Mas ela está localizada na Ásia. Hoje ela pertence à Europa, mas ela está localizada na Ásia. A ilha é enorme, ela é grande demais. A extensão dela é 9.500, quase 10.000 quilômetros. Então ela é uma ilha muito grande. Inclusive a ilha tinha cidades importantíssimas nela, principalmente a cidade de Pafos. A cidade de Pafos. Mas a Bíblia diz, está escrito, que eles atravessaram a ilha pregando a palavra. A ilha tinha uma extensão de 9.500 quilômetros. E eles geralmente atravessavam o quê? Com a condução que tinha, não tinha carro. Não tinha carro bom como a gente tem hoje. Era a pé, jumento, cavalo, atração animal, eram esses meios. Mas a Bíblia diz que eles atravessaram a ilha pregando a palavra, pregando a Cristo, anunciando o Evangelho, até chegar em uma cidade chamada Pafos. E é tão interessante que Deus enviou, o Espírito enviou Paulo e Barnabé para essa ilha, porque Deus tinha um plano muito grande, uma obra muito grande para fazer nessa ilha. Era uma ilha que, logicamente, a princípio, você lendo, parecia ser uma ilha isolada, uma ilha fora do radar, uma ilha que não estava, de alguma forma, na agenda humana, mas estava na agenda de Deus. Era uma ilha que estava esquecida pelos grandes da época, mas não estava esquecida por Deus. Era uma ilha que Deus, através do seu Espírito, estava conduzindo Paulo e Barnabé, porque tinha uma obra excelente para fazer nessa ilha, uma obra tremenda para realizar nessa ilha. Então, quando Paulo e Barnabé chegou na ilha, pisou o pé na ilha, a Bíblia diz que eles estavam cheios do Espírito Santo. Olha aí, está escrito, vamos lá, capítulo 13, e o verso de número, glória ao nome de Jesus, o verso de número 6, e havendo atravessado a ilha, acharam um certo judeu, mágico, falso, chamado Bar Jesus. E Barnabé e Saulo procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas existia ali Elimas, o encantador,
No verso 9, todavia Saulo, que também chama Barnabé, cheio do Espírito Santo. Então eles foram para a ilha, cheio do Espírito Santo. Que logicamente, como você vai fazer a obra de Deus vazio? Você acha que Deus vai enviar alguém vazio? Alguém só com conhecimento humano? Deus não vai enviar pessoa só com conhecimento humano. O pastor Isaías tem faculdade, o fulano tem faculdade. Irmãos, Deus não vai enviar pessoa só porque tem faculdade. Quando a gente está falando de obra de Deus, a gente está falando da capacidade que vem de cima. A gente está falando de capacidade que vem do alto. Uramachuta labaia. Então, quando você vê aqui, a Bíblia diz que eles estavam cheios. E eles precisavam estar cheios. Logicamente, porque ia enfrentar problemas grandes no campo espiritual. O campo espiritual é um campo complexo. A gente não entende, a gente não conhece. A gente conhece muito pouco. Mas Deus conhece. Então a Bíblia diz que eles chegaram ali na ilha e eles começaram a anunciar a palavra de Deus, mas logo já apareceu. Logo já apareceu o problema. Logo apareceu um tal de Bar Jesus. Bar Jesus, que significa filho de Jesus, mas que não tem nada a ver com Jesus. Está escrito, não tem nada a ver, não tem relação nenhuma com Jesus. O Bar Jesus. Aí está escrito também falso profeta. Então aquela ilha, ela estava de alguma forma envolto numa magia, numa feitiçaria. Ali tinha um falso. Primeiro o falso vem depois do profeta. Ali tinha um falso profeta. O cara que trabalhava com magia tinha o nome de filho de Jesus, mas não tinha nada a ver. Parecia ser, mas não era. Imitando, mas não era. Então, quando você olha nesse texto, é tão interessante que aquela ilha estava envolvida naquela magia. E quando o evangelho genuíno chegou, a palavra chegou, os filhos de Deus chegou, a luz chegou. E quando a luz chega na ilha, aquela ilha que estava vivendo debaixo de magia e trevas, a ilha começa a receber a luz divina. Começa a receber a luz do evangelho. Começa a receber a presença de Deus. A palavra, o evangelho começou a fazer efeito naquela ilha. E as trevas começou a ser desfeita naquela ilha. Uramachéria. Aleluia. E logo apareceu o Bar Jesus. E a Bíblia diz que eles resistiram. Está escrito aí. Olha lá. Vai um pouquinho mais para frente, se você passar no capítulo 7, 13 e 7. Aleluia. O procônsul, irmãos, o procônsul era um homem elegido pelo senador de Roma, o Senado de Roma, alguém importante, um governador da ilha. Sérgio Paulo, um homem importante, comandante ali da ilha, governava toda a ilha. Prudente, inteligente, mas ele também estava envolvido na magia do falso profeta. Na magia do Bar Jesus. Daquele que se dizia, mas não era. Agora, tão interessante, se você vê o 8, o verso de número 8. Mas resistia Elimas. A Bíblia diz que o governador queria ouvir a palavra. E mandou chamar Paulo e Barnabé para si. Está escrito, chamar Paulo e Barnabé para si, porque queria ouvir a palavra. Mas Elima o resistia. O Bar Jesus, ué, não era filho de Jesus? Aí já começou a mostrar a unha. Que não era filho de Jesus coisa nenhuma. Aí a máscara começou a cair.
aleluia, que não tinha nada de Deus naquele Elimas. O Bar Jesus só tinha um nome, mas não tinha nada de Jesus. Ele era um falso. E naquela mesma hora, Elimas começou a ser desmascarado, mas ele resistia. Olha lá, ele resistiu, o encantador, ele resistia para que o quê? O governador não ouvisse a palavra, procurando apartar da fé o procônsul. Você percebeu que o diabo ele é tão sujo? Você acha que o diabo vai vir de chifre para te atrapalhar? Não, o diabo, sabe o que ele faz? Ele usa pessoas para te atrapalhar. Assim como Deus usa pessoas, o diabo usa pessoas. Então Elimas ali, o Bar Jesus, é um instrumento do adversário, que está tentando de alguma forma resistir à obra de Deus, na vida do governador. E Deus quer trabalhar na vida do governador da ilha. Porque quem manda na ilha é o governador. Então Deus quer tomar a ilha. Deus quer governar a ilha. Mas tem resistência. Você percebe que quando a igreja está chegando num campo, e o campo é fértil, logo aparece resistência? Você percebe que quando você está chegando perto da bênção de Deus, logo vai aparecer a resistência? Aleluia, a resistência apareceu. Mas acontece que Paulo e Barnabé não foram enviados pela igreja, foi enviado pelo Espírito Santo. Eles estavam cheios do Espírito. Então a resistência vai quebrar, a resistência vai cair, a resistência vai cair, vai cair. A resistência vai cair, porque a obra de Deus vai acontecer, queira Satanás ou não, a obra de Deus vai acontecer. Quando Deus quer fazer, não tem boca. A resistência cai. Tem resistência? Tem. Mas vai cair, vai cair, vai quebrar, vai descer, mas a obra de Deus vai ser completa. A obra de Deus vai ser realizada. A obra de Deus vai ser perfeita na tua vida. Levante a mão, levante a mão. Levante a mão para adorar a Deus. Levante a mão para adorar a Deus esta noite. Eu sinto uma resistência nesse culto, mas eu também sinto uma direção de Deus. Deus tem coisas grandes para fazer nesse culto. Deus tem coisas novas para fazer nesse culto. Deus tem coisas grandes. Eu sinto a presença de Deus. Olha a resistência. Procurando apartar da fé o procônsul. Irmãos, se tem uma coisa que fortalece, é a palavra. É por isso que ele não quer deixar o procônsul ouvir o quê? A palavra. Ele está resistindo, né? Exatamente para não deixar o procônsul ouvir a palavra. E a Bíblia diz que a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? Não é ouvir qualquer um não, irmãos. Ah, irmão, eu fui no culto, ou fui em tal lugar, voltei mais desanimado. Então, porque você não foi ouvir a palavra. Porque se é a palavra, você volta animado. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Se a palavra não fazer, nada mais faz. E não adianta querer operar sem a palavra, que não funciona. Não adianta querer fazer movimento, alguma coisa, não adianta. Se a palavra não fazer, deixa quieto. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então por isso que o inimigo estava tentando resistir, né,
a levantar uma certa resistência para que o procônsul não ouvisse a palavra. Porque quando ele ouvisse a palavra, a fé ia aumentar, a esperança ia aumentar, a coragem ia aumentar. Aleluia, Deus ia iluminar. É por isso que o inimigo não quer que você ouvisse a palavra esta noite. Sabe por quê? Porque ele quer que você se quebra, ele quer que a sua fé diminua, ele quer que a sua esperança acabe. Mas nesta noite o Espírito Santo está falando: ouve a minha palavra, ouve a minha palavra. Enquanto tu ouves a minha palavra, eu te fortaleço. Enquanto tu ouves a minha palavra, eu fortaleço a tua esperança, eu fortaleço a tua fé, eu acrescento a tua fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Então, é por isso que o diabo não queria. Não queria. Mas no capítulo de número 9, todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo. Oh, irmão, crente cheio do Espírito Santo é outra coisa. Crente cheio do Espírito Santo, irmãos, aleluia, outra coisa. Cheio do Espírito Santo, fixando o olho, fixando os olhos em Elimas, o falso. A máscara vai cair agora. Todo mundo vai saber que tu não tem nada a ver com o Filho de Deus. Você só tem nome de Filho de Deus, mas tu não é. Tu usa uma máscara. Eu não estou falando para ninguém, estou falando aqui no texto. Paulo olhando para Elimas. E a Bíblia diz que fixando o olho nele. Vamos para o 10, olha o que diz o 10. Disse: ó filho do diabo. Mas não era filho de Jesus? Bar Jesus, filho de Jesus. A coisa virou. Quando a presença, irmão, deixa eu te falar um negócio. Esse negócio da pessoa ficar falando: eu vou arrancar a máscara do fulano, eu vou arrancar. Irmão, não faz isso não. Talvez a máscara do cicrano do fulano, talvez aquilo lá é que está sustentando ele vivo ainda. Escondido atrás das máscaras. Deixa Jesus arrancar. Porque quando Jesus arranca com jeito. Jesus arranca. Então na mesma hora estava todo mundo desse jeito. Elimas é um profeta aqui na ilha. Elimas, a gente acredita nele. Mas de repente, olha o Paulo, filho do diabo, mudou o negócio. Cheio de todo engano, de toda malícia. Enquanto Paulo está cheio do Espírito, Paulo já fala que esse homem está cheio de malícia, cheio de engano. Falando que é homem de Deus, levando o nome de Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus, mas está cheio de malícia, cheio de engano. Mas a máscara vai cair, Elimas, porque a mão de Deus é contra você. Aleluia. E Paulo vai exortar ele: inimigo da justiça, não cessa de perturbar o caminho dos retos. Mas olha no verso de número 11, de número 11, olha lá: eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor. Não sou eu que vou resolver com você não, mas a mão de Deus vai resolver com você agora. Aleluia, aleluia. E quando a mão de Deus apareceu, o homem ficou cego, o homem ficou sem chão, o homem ficou sem luz, o homem experimentou as trevas. E naquela mesma hora, aquela ilha ficou sabendo quem era o Deus verdadeiro, quem é o profeta verdadeiro. Aleluia. Ninguém fica enganado por muito tempo. Quando Deus chega, quando o Filho de Deus chega, ou a Filha de Deus chega, logo a máscara cai, porque a luz do Espírito brilha, a luz de Deus vai brilhar, Turimi canta lamaia. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. Naquela mesma hora ele ficou cego. E quando ficou cego, sabe quem estava vendo tudo isso? Quem
Quem que estava vendo tudo isso acontecer? O governador. O governador estava vendo. Quando o governador olhou e viu aquele sinal de Deus, verdadeiro e genuíno, na vida de Paulo e Barnabé, olha o que diz o texto mais abaixo. A Bíblia diz: e o cônsul acreditou, creu. Olha o que diz aí embaixo. Ele creu maravilhosamente na doutrina. Ele creu em Deus. Aleluia, porque o alvo de Satanás era não deixar o governador crer em Deus. O alvo de Satanás era não deixar o governador se converter de verdade, aceitar a Cristo como Salvador. O alvo de Satanás era ficar envolvendo o governador e a ilha numa magia. Mas Deus veio quebrar aquela magia. Jesus veio tirar aquela magia, arrancou aquela magia, quebrou o encanto daquela ilha. Aleluia, a glória de Deus se manifestou na ilha, aleluia, e o cônsul creu em Deus. Esses sinais seguirão aos que crêem, aleluia, glória ao nome do Senhor. E eu quero finalizar aqui esta noite. Há uma obra de Deus na ilha. Eu sinto Deus visitando algumas ilhas. Ô pastor, mas ilha? Sim, muitas vezes as pessoas podem se tornar uma ilha. Não quero contato mais, acaba se isolando, acaba se tornando ilhas, e muitas vezes para Deus alcançar essas pessoas, meu Deus, é só o Espírito Santo mesmo para alcançar, porque são pessoas que estão feridas, machucadas, magoadas, feridas por causa da religião, se feriu no meio do povo, aí eles vão se isolando, vão buscando e vão se isolando, e já não quer mais contato, e vão se isolando, vão se tornando pequenas ilhas, e muitas vezes Deus precisa levantar os seus vasos, os seus instrumentos para alcançar esses ilhados. Alguém que se ilhou, alguém que está isolado, porque Deus não quer que ninguém fique isolado. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Mas eu sinto esta noite que o encanto está sendo quebrado. Aleluia, eu sinto esta noite que a magia está sendo desfeita por causa do poder da palavra de Deus esta noite. É uma igreja que ora. E eu quero finalizar aqui. Vamos colocarmos de pé com a permissão do pastor Carlos. A magia caiu. A magia se desfez. O encanto quebrou. A luz chegou na ilha. A história daquela ilha mudou. Nesse culto de missões, a proposta é a mesma. Deus quer mudar muita gente ainda. Tem ilhas que Deus quer alcançar. Eu estava, meus irmãos, aqui já finalizando para orar, para voltar o microfone, que é 10:50. Eu estava tratando de um paciente, né? E esse paciente, ele tinha ideação suicida. Ideação suicida. Os irmãos sabem que eu sou psicólogo. E eu tratando daquele paciente, né? Usando os métodos científicos, né? E são métodos muito bons. A ciência é muito importante. Quem é que não foi num médico, né? Já foi medicado e deu certo para um profissional da saúde. E eu ali auxiliando esse moço, mas esse moço tinha ideação suicida. E ele sofreu uma crise, estava até melhorando, né? Naqueles 2 meses estava indo bem, mas de alguma forma enfrentou um evento, né? Esse evento traumático, acabou, né, abrindo uma janela killer aí, e ele pegou o carro, foi lá para Damantina, saiu de Araçatuba, foi lá para Damantina, foi lá para tirar a vida, né? Tirar a vida, é um pai de família, 2 filhinhos, chegou lá em Adamantina, ele pegou um quartinho, um hotel bom e um quartinho lá no fundo, uma salinha lá no fundo. E ele foi lá para a salinha lá no fundo. Entrou nesse quarto, escuro, e lá foi tentar tirar a vida. E a família entrou em contato comigo, porque não conseguia falar com ele.
entrou em contato comigo para mim entrar em contato com ele. Nós passamos o domingo todo atrás dele. Ele saiu no sábado, no domingo, nós tentando entrar em contato. Eu tentei entrar em contato, não consegui. A psicoterapia, ela funciona, mas eu tenho que estar em contato com o meu paciente. Se eu não tiver, não tem como. Entendeu? Eu preciso estar em contato com o outro. E eu tentando não conseguir, mas é uma família cristã. E quando chegou a hora mais ou menos de ir para o culto, 19 horas, eu falei para Jesus, Jesus, eu sou um profissional da saúde, eu trabalho ajudando pessoas, mas eu não consigo ajudar esse rapaz. Não consegui ajudar. Mas eu estou indo para a tua casa. Eu vou ter que ir para outra instância agora. E fui recorrer à fé. Fui recorrer à fé. Cheguei na igreja, falei para a igreja, falei para os irmãos da igreja, irmãos, eu preciso que vocês orem comigo agora. Coloquei a igreja em pé. Nós precisamos orar para esse moço. Esse moço desapareceu, ele tem ideação suicida. Nós vamos orar. E ninguém sabia que ele estava lá em Adamantina. E a igreja começou a orar. Uma igreja que ora é uma coisa tremenda. A igreja começou a orar, orar, orar. Dá livramento, Jesus. Alcança, Jesus. Dá livramento, Jesus. Alcança, Jesus. E quando foi mais ou menos meia-noite, ele me ligou. Me ligou, entrou em contato, eu falei, onde você está? Ele não queria. Onde você está? Ele não tentava, né? Me fala onde você está, que eu para mim te buscar. Ele não falava, e ele só mandou um vídeo que estava tudo ensanguentado, né? Envolto em lençol, tudo ensanguentado, porque estava tentando suicidar, né? Ali cometeu suicídio, e eu tentando conversar com ele, não, já foi. Eu falei, não foi. E a gente conversando, fui mais ou menos até 2h30 da manhã, ali naquele embate, até que ele falou aonde ele estava lá em Adamantina. Pegou o carro 2 horas da manhã, já peguei o carro, saí com o carro a 120 por hora, consegui chegar lá em Adamantina, e quando cheguei lá no hotel, fui lá num quarto escuro, era um corredor grande, um hotelzão chique, mas ele pegou um corredor, foi lá no último quarto, escuro. E quando eu entrei naquele quarto escuro, irmãos, eu senti a presença da morte ali. E quando eu cheguei no quarto dele, que bati, aí ele abriu a porta, ele estava nu, tudo ensanguentado, porque estava tentando finalizar o suicídio, né? E a presença da morte estava ali, mas quando eu cheguei, ele me abraçou, estava frio, e eu comecei a sentir a presença de Deus. Aleluia. Junto com ele, comecei a sentir a presença de Deus. E eu senti que a pulsão de morte começou a diminuir. Aleluia. Aquele ambiente começou a mudar. Aquela escuridão começou a ir embora. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Logo eu abracei, levei ele para o hospital. Já foi medicado, trouxe ele para Araçatuba, né? Já passei, juntei com outros profissionais também. Levei ele com outros profissionais para ajudá-lo. E consegui ajudar esse rapaz. Mas aí vem esse outro lado, agora para me finalizar. Aí ele marcou a psicoterapia novamente e falou, olha, eu quero falar com o senhor de novo. Aí foi na clínica onde eu atendo, e lá eu fui atender ele novamente. E quando eu atendi, eu perguntei para ele, e aí, como que foi? E ele diz assim, eu estava tentando tirar a minha vida, mas quando eu estava tentando arrancar a minha vida, tirar a minha vida, tinha alguma coisa do meu lado que não deixava, que segurava, e não deixava eu chegar aos finalmente. E naquela mesma hora eu entendi, pastor Carlos, e também irmão Luciano, que era a oração da igreja. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Tem muita gente destinada à morte, mas quando a igreja ora, Deus alcança as ilhas distantes, ilhas isoladas. A presença de Deus consegue alcançar estas ilhas. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E nesta noite eu quero orar junto com a igreja. Eu quero clamar um momento aqui junto com vocês. É um momento de fé, é o momento da presença de Deus. Você precisa se encher da presença de Deus. Você ser cheio, Deus te usa para salvar pessoas, para ser um diferencial na vida de outras pessoas. Então nesta noite eu quero orar junto com você. Então levante as mãos com a minha para nós orarmos a Deus. Isso, levante as mãos assim, vamos orar juntos. Senhor Deus, eu quero te adorar, Senhor, por esse momento maravilhoso. Eu estou encerrando aqui, Senhor, esta palavra. Jesus, eu tenho certeza que existem pessoas sendo tocadas pelo teu Espírito. Jesus, eu tenho certeza que a tua mão está alcançando vidas aqui. Jesus, eu tenho certeza, porque a tua palavra chegou na ilha e quebrou aquela magia. Caiu por terra aquele laço, caiu por terra aquela armadilha, caiu por terra aquela arapuca de Satanás.
Senhor da glória, neste culto de missão, Jesus, eu quero te pedir nesta noite, se houver algum tipo de embaraço, vai arrancando, Espírito Santo, vai quebrando, Espírito Santo. Se houver algum tipo de impedimento, de barreira, Jesus, começa a trabalhar agora, começa a trabalhar arrancando, Senhor, arrancando esse impedimento, arrancando essa barreira, arrancando, a Deus da glória, aquilo que segura teu filho, a tua filha de ir à frente. Jesus, eu tenho certeza que a tua obra será completa na vida dessa família, na vida desse irmão, dessa irmã. Eu tenho certeza, Senhor, Satanás se levantou para destruir casamento, destruir família, destruir filhos, destruir igreja, destruir ministério, mas nesta noite eu sinto a tua mão trabalhando a favor do teu povo, arrancando os empecilhos, arrancando os embaraços, arrancando, vai arrancando mesmo, Jesus, vai arrancando mesmo, Jesus, pois essa barreira cai hoje, Senhor da glória, porque a obra vai ser completa, vai ser completa, vai ser completa, Senhor. Eu sei que Satanás ficou furioso com este culto, ficou furioso com esta proposta esta noite, Senhor, aleluia, mas a tua obra é muito linda, Senhor, a tua obra é muito maravilhosa, Senhor. Ninguém pode atrapalhar a tua obra, ninguém pode atrapalhar a tua obra. E se houver algum espírito maligno por aí, algum pensamento de Elimas, Pai da glória, que cai por terra agora mesmo, que cai por terra agora mesmo, Senhor, e que a tua glória tome esse lugar, que a tua glória tome esta casa, que a tua glória tome esse ministério, que a tua glória tome esses obreiros, que a tua glória tome esse povo, que a tua glória tome esse lugar. O Ramachanda Ribicanda Lamaia, o Ribicanda Ramachuta Lamaia. Deus está visitando, Deus está visitando agora, Deus está visitando agora mesmo. Se tu precisava de unção, a unção está chegando. Se você precisava de azeite, o azeite está descendo. Se você precisava de renovação espiritual, então receba aí, em nome de Jesus, receba renovação espiritual, receba renovação espiritual agora, agora mesmo. Uramachanda canta lamaia, uicandara lamahas, utacanta lamaia. Jesus, tem algo grande acontecendo aqui, Jesus. Eu não sei o tamanho, Jesus, mas tem algo grande acontecendo. Tem algo maravilhoso, Senhor. Tinha alguma coisa querendo resistir, mas está caindo por terra, porque ninguém segura esse ministério, ninguém segura esse ministério. Urimicanda lamaia, foi o Senhor que levantou esta igreja, Senhor, esta igreja, Senhor, foi o Senhor que levantou esse lugar. Uramachanda lamaia, levante a tua mão para adorar, levante a tua mão para adorar. Tem gente sendo visitada pelo Espírito Santo, tem gente sendo visitada pelo Espírito Santo. Turamachanda lamahas, ando canta lamachuri me canta lamaia, anda reflesto que durabachuta lamaia, ai avarrasse que turamaxéria. O Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus. A janela está aberta, a porta está aberta. Urimicanda lamaxaria, tu precisa de renovo, tu precisa de encher essa botija hoje, e Deus está enchendo, Deus está enchendo. Eita Deus, a lamachuta lamaia. E eu quero te agradecer pela tua presença, eu quero te agradecer porque a tua glória está envolvendo esse lugar. Eu te agradeço, Senhor, nada vai resistir esse povo. Uicandalamaia, urimicandalamácia,
Aleluia, aleluia, aleluia. Quantos pode pisar no chão e dizer: a vitória é nossa, a vitória é nossa? Bate o pé no chão e diga: a vitória é nossa, a vitória é nossa. Bate o pé no chão e diz: tu caiu por terra, Satanás. Aleluia. Tu quis ferir o filho de Jesus, tu quis ferir o servo de Deus, tu quis angustiar o servo de Deus, mas tu perdeu, Satanás, porque Deus tem coisas maiores para ele. Deus tem coisa maior para ele. Satanás joga empecilho, Satanás joga pedra no caminho, Satanás coloca seta, Satanás coloca laço, mas ele é o teu Deus que te livra, ele é o teu Deus que te guarda, ele é o teu Deus que te levanta. Nesta noite tem gente sendo levantado por Deus, tem gente sendo erguido pelo Senhor. O laço quebrou, o laço quebrou, o laço quebrou. Urimicanda ramachuta lamaia, urimicanda lamaxerimicaia. Nada pode entristecer o coração de um adorador. Urimicanda ramachuta lamaia, urimianda lamaxeria. Aquilo que eu te dei é teu e ninguém vai tomar. Urimicanda ramasturimianda lamaia. Oh Espírito Santo, oh Espírito, tu me darás machutamar.